Vocês encontraram Mateus 7,7? Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Vamos ler de novo? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Até aqui. Nós estamos aqui em plena campanha de oração. Desde o mês de outubro, nós entramos em oração. Nós já estávamos a liderança em oração já 3 meses anteriores. Em outubro nós começamos em oração com a igreja. Terça-feira antes do culto, quarta, quinta são os dias de maior intensidade das pessoas aqui orando. Quarta e quinta-feira às 8h30, sexta, quinta. Sexta, eventualmente, às vezes não tem, por conta de faltar alguém para abrir a igreja, mas no sábado, depois do culto, tem. E aqui, 15 minutos antes do culto de domingo também tem. E a verdade é que a oração, orar, é sempre uma dificuldade para todo mundo. Todos os crentes, eu tenho certeza, que não oram à medida que gostariam de orar. Tenho certeza, todo crente gostaria de orar mais do que ora. E todo crente ora mais do que geralmente ora quando entra em dificuldade. Todo crente. Todo crente quando é desempregado. Todo crente, escute bem. Todo crente quando chega lá na empresa e eles mandam ir ao RH. E chega no RH, eles dispensam o crente. O crente vem do ônibus lá da empresa até em casa. Tem misericórdia, glória a Deus, Pai. Ah, meu Deus, e agora, meu Senhor? O que vai ser da minha vida? E a pandemia? Glória a Deus, aleluia. Não, eu vou ser um crente mais fiel, meu Deus. Eu vou no culto de oração amanhã. É assim. Todo crente que entra em luta, ele começa a orar mais do que geralmente ora. Agora, nós precisamos entender que Deus não é bobo. Nós temos que ter essa consciência. Eu tenho que ter essa consciência. Nós todos. Deus, a palavra diz que Deus abençoa aquele que confia nele, aquele que anda com ele, aquele que é amigo dele. Deus abençoa aquele que é próximo dele. Deus estende a mão para aquele que é amigo dele. Deus não atende o interesseiro. Não atende. E a grande verdade é que às vezes a gente se torna interesseiro. Às vezes. Principalmente o crente. Por quê? Porque o crente tem oportunidade de oração todo o tempo. O crente tem acesso à Bíblia, o crente só tem louvor no pendrive, o crente tem tempo para oração, o crente tem tudo para orar. Na hora da dificuldade, ele lembra que pode essas coisas, então ele busca o Senhor. E isso impede que muitas coisas aconteçam na igreja. Muitas coisas. Por isso, Deus colocou no meu coração que a gente tem que fazer o caminho inverso. A gente tem que orar antes. A gente tem que orar quando está bem. A gente tem que ter uma vida de oração, de proximidade com Deus, para que quando vem a dificuldade, e a dificuldade vem para todo mundo, porque a palavra diz que no mundo tereis o quê? Aflições. Nós vamos ter aflição. Nós vamos ter aflições no mundo. Não tem como, é impossível a gente não ter. Nós teremos aflições, nós passaremos por aflições. Agora, quando nós passarmos por aflições, nós precisamos estar perto de Deus. E para estar perto de Deus tem que orar. O problema é que todas as coisas jogam contra a oração. Porque nós temos dificuldade de perseverança. Nós temos dificuldade de persistência quando não há motivação. Quando não há motivação, a gente tem dificuldade de persistir em coisas que a nossa carne não gosta. Tudo que a nossa carne gosta não precisa de incentivo. Alguém precisa fazer curso para comer chocolate? Alguém precisa assistir vídeo no YouTube e olhar receita para poder comer e tomar refrigerante, comer X? Eu vou entrar numa dieta do X. Lançaram lá, assistir um vídeo, a dieta do X e Coca-Cola. Tem não? É preciso fazer força para isso? Dói fazer isso? Não dói.
É prazeroso, dá satisfação. Comer doce, pega maluca, com coco por dentro, calda, hein? Precisa de esforço? Não precisa. Naturalmente, quando coloca na tua frente um sagu com leite condensado, não precisa de força. Precisa de força. Falei com meia igreja agora. Precisa de força. Precisa de força. Não precisa fazer força para comer. Precisa fazer força para não comer. Porque tudo que a nossa carne gosta é fácil de fazer. Sentar numa mesa e jogar a conversa fora, e de preferência falar da vida de um de outro, precisa fazer força não? Não precisa. Rapidinho o nome das criaturas rola na conversa, não é? E a tricotagem rola, é normal, faz parte, acontece, é fácil, é uma coisa fácil fazer. E a gente fala 1 hora, 2 horas, 3 horas, se for o caso. Principalmente se é alguém que a gente tem intimidade. Meu Deus do céu. E fale, não falta assunto, eu não entendo. Não falta assunto, 3 horas de conversa, não falta assunto, porque é prazeroso, é bom, faz bem. A oração. Dobra o joelho para orar, é 5 minutos, irmão. 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, 15 minutos de joelho orando, é uma eternidade. É uma eternidade de orar meia hora, meu Deus. Quem ora meia hora por dia é um santo. Por quê? Porque é difícil, a carne não gosta. Ou a gente fica de joelho dobrado ali, no início da oração, principalmente porque é um início difícil. O início da oração, principalmente quando não se tem hábito de orar, o início da oração é um início complicado, sabe por quê? Porque tu abre a boca para começar a falar, e tu fala, ora por Cuba, Marte, Júpiter, Mercúrio, né? Tu ora por todo mundo, quando olha no relógio, passou 2 minutos. Não é verdade, gente? Ora por tudo, pai, vô, tia, tia-avô, trisavô, ora pela 4ª geração, pelo filho, neto, bisneto, dinheiro, recurso, emprego, trabalho, ônibus, tudo, carro novo, casa nova, tudo. Ora, 2 minutos de oração. E aí a pessoa diz, mas agora o que eu vou falar? A outra meia hora, que falta, outro 28 minutos, que falta para meia hora. Não é fácil orar, é contra a nossa vontade. Por isso que é difícil persistir em oração. Difícil. O problema é que não tem como a gente se manter em Deus sem haver oração. Não tem. A nossa vontade é inimiga da oração. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus e enxerga, e eu vou trazer hoje uma motivação para você aqui, que talvez vai mudar a sua vida em relação à sua oração e à sua vida de oração. Quando a gente olha para essa palavra que a gente lê e a gente vai mais profundo no que ela significa, muda completamente a nossa visão das nossas orações para o Senhor. Porque ele diz, pedi e dar-se-vos-á. O pedir é o quê? É oração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. É oração. Batei e abrir-se-vos-á. É oração. É a resposta da oração. Ele está dando para nós, preste atenção, ele está dando a certeza. Agora, quando a gente compara essa palavra com a nossa vida, a gente começa a entender que muito a gente pede e não recebe, que muito a gente bate e não abre a porta. A gente começa a comparar com a nossa vida. Quantas coisas você já orou e não aconteceu? Olha para a sua vida e responde para mim. Ou na sua mente, não precisa responder para mim não. Olha para a sua vida e diz para você mesmo se as suas orações foram mais respondidas ou menos respondidas. E a maioria vai chegar à conclusão que a maior parte da oração que você faz não é respondida. Mas por quê? Se a palavra fala que pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. É uma dúvida que bate no meu coração. Porque a gente vai orar até o final do ano, até a vigília. Vai ser o encerramento da campanha de oração. Obrigado, Daniel. Vai ser o encerramento da campanha de oração. E eu fico pensando quantas pessoas depositaram aqui tempo de oração e não vão ser respondidas. Me preocupa. As minhas orações, eu quero que sejam respondidas. Algumas já estão sendo, mas eu quero tudo. Eu quero que Deus responda, porque eu não estou orando nada por mim, eu estou orando só pelo reino. Eu não estou orando por bens pessoais, materiais, essas coisas para mim não interessam nada. Eu quero só o reino de Deus, eu quero que as pessoas conheçam o Evangelho, só isso.
É só isso que eu quero. Amém? É só isso que eu quero. Onde vão congregar não interessa. Não importa se essa igreja não cresce. Se as outras crescerem, tá bom. Eu quero que o evangelho alcance as pessoas, só isso. Minha oração aqui é essa, todos os dias. Eu quero ter oração respondida. Então, eu fui para essa palavra e descobri uma coisa importante para a gente saber hoje. O original na palavra pedir, no grego, é um verbo presente ativo. Ou seja, não é pedir, é continuem pedindo. Peçam sempre, insistam, continuem pedindo e vos será dado. Ou continuem pedindo até ser dado. O verbo quer dizer isso. Não é um simples pedir como um passe de mágica e vai acontecer. Não é. Não é isso que a palavra está dizendo. Pedir, pronto, pedir, vai embora, acabou. Não está acabou nada, está resolvido nada. Continue pedindo até que seja dado. Continue buscando, é um verbo presente ativo. Continuem buscando até encontrar. Continuem batendo até se abrir. Porque há uma certeza em fé, há uma certeza naquele que continua pedindo, há uma certeza naquele que continua buscando, há uma certeza naquele que continua batendo, de que aquele que continua insistindo, ele vai receber. Ele tem certeza disso, uma certeza em fé. Ele tem certeza que se ele continuar pedindo, continuar insistindo com Deus, uma hora Deus vai abrir a porta, Deus vai dar a ele o que ele precisa, Deus vai alcançar, ele vai encontrar. É uma certeza em fé. Ele tem certeza disso. Por isso ele continua, ele não desiste, ele insiste, ele continua pedindo, ele não aceita, desde que claramente Deus mostre que não quer fazer. Enquanto Deus não mostra que não quer fazer, ele insiste. E insistir em oração, persistir em oração, não é fazer uma oração apenas de 2 minutos do dia e dizer, bom Deus, orei, pedi. O continuar pedindo não é o continuar intermitente. Não é intermitente. Porque Deus não é religião. Deus não é religião. Deus é um ser. Nós não podemos nos relacionar com Deus como se Deus fosse um ídolo. Deus não é ídolo de ninguém. Deus é Deus, um ser eterno, inigualável. Quando você está com fome, não tem pedido de fome intermitente. Você não lembra, estou com fome, me dá comida, tá bom, e vai fazer outra coisa. Aí lembra, eu estou com fome, me dá comida, e esquece, e vai fazer as coisas. Fica quantos dias assim? 30 dias assim? Fica, consegue sim ou não? Lógico que não, quando a fome toma conta é toda hora. O corpo fala, o corpo pede, o corpo motiva o pedido de comida de uma criança que quando tu não dá a comida começa a chorar, até que tu dê a comida para ela. É um pedido constante, é uma vida em relação àquilo. Porque há dúvidas no meu coração de que aquele que tem um pedido intermitente, aquilo que ele quer não é importante. Porque se fosse importante, realmente importante, ele viveria aquele pedido, ele viveria aquela oração diariamente. A palavra fala, dia e noite eu oro, dia e noite, o tempo todo, vivo em função daquilo, oro o tempo todo naquilo. Eu insisto com Deus, eu continuo pedindo, eu não paro de pedir, eu quero, eu preciso, assim como a corça anseia pelas águas. É um desejo por Deus, é um desejo por viver com Deus, que não vem somente quando passa por dificuldade. É um desejo de viver com Deus, não somente quando lembra de Deus, é o tempo todo. Essa é a vida com Deus. E quem vive assim com Deus, quando entra num processo de pedir, ele alcança. A palavra está repleta de pessoas assim. Nós não estamos sozinhos nessa história. A palavra está repleta de pessoas assim. O Elias orou, a palavra diz, no Monte Carmelo, orou 7 vezes. A nuvem da chuva, vocês lembram? E aí ele vai lá ver, ele está orando, vai lá ver se tem a nuvem.
E ele vai, o servo dele vai e olha e diz: não tem nada não. Onde é que eu estava com a cabeça de fazer essa oração? O que eu estava com a cabeça de dizer para Acabe que ia chover? O que eu tinha de dizer isso? Como é que é a nossa fé? Ei, irmão, como é que é a nossa fé? Como é a tua fé? É uma certeza em fé que faz a gente perseverar na oração. É uma certeza em fé que faz a gente se manter pedindo. É uma certeza em fé que faz a gente continuar buscando. Foi essa certeza em fé que fez Elias olhar pro servo dele e dizer: vai 7 vezes lá. Vai ver 7 vezes que eu vou ficar aqui orando. Na 7ª vez, ele volta e diz: tem uma pequena nuvem lá no final do tamanho da mão de um homem. Ele diz: então corre lá e diz para Acabe que vai chover. Fala para ele. É uma certeza em fé. Isso faz ele insistir em oração. Isso faz ele manter uma certeza em fé. Elias era igual eu e você, igual, sem tirar nem pôr. Até depressivo ele foi, vivia as mesmas dores que a gente vivia, mas ele tinha uma certeza em fé. De quê? De que quem continua pedindo, ele alcança a resposta. Então ele continuou orando até que a resposta acontecesse. E a resposta veio. E quando veio a resposta, que ainda era uma respostinha desse tamanho assim, a respostinha, ele pega aquilo pequenininho e diz: pode avisar que vai vir grande chuva. Glória a Deus, uma certeza em fé. Uma certeza em fé. Daniel, 21 dias. Você sabe o que significa 21 dias, irmão? É lógico que você não sabe o que significa 21 dias. Porque 21 dias talvez para você seja o tempo de um boleto. É passar rápido. Não é? Porque talvez 21 dias para você seja, sei lá, o tempo de tomar um remédio. Você até esquece. Talvez 21 dias seja muito pouco. Agora, fica 21 dias fazendo a mesma coisa. Faz um propósito com você. Eu faço um propósito com você hoje aqui. Fica 21 dias orando meia hora todos os dias de manhã quando acordar. Faz para ver o quanto vai durar esses 21 dias. Faz comigo. Faz comigo esse propósito. 21 dias de oração. Faz comigo. Faz 21 dias de jejum. Faz 21 dias que o pessoal faz às vezes sem comer algum item, sem comer arroz e feijão. Faz 21 dias para ver se você não vai achar que esses 21 dias são 68 mil anos luz. 21 dias. Mas ele ficou 21 dias orando. E é fácil para a gente. E esse aqui é o segredo. É fácil para a gente, quando a gente entra num propósito, como eu falei para você, e você sabe que é 21 dias. Aí você olha, falta 20. Vamos lá. É a motivação, vamos embora. Aí chega lá no prato de comida, arroz, feijão. Um exemplo aqui qualquer, um exemplo chulo, besta até. Um arroz, feijão. Aí chega o arroz, serve arroz, feijão, tu olha. Falta só 19 dias. E lá vai, o outro dia. Falta 18. Assim é fácil. Agora quando tu não sabe a hora que vai acabar, e mesmo sem saber a hora que acabar, tu continua orando, porque tu tem uma certeza em fé, que aquele que continua pedindo, ele recebe. Não tem o prazo. É fácil para nós quando tem um prazo, e quando não tem o prazo, mas você tem a certeza em fé, então você fica orando e pedindo. É essa certeza que o Daniel teve. E ele ficou 21 dias, e no 21º dia, sem que ele soubesse que aquele era o final, o Senhor fala com ele. O anjo vem e traz a resposta para ele. Jesus também orou insistentemente sobre uma coisa. Quando ele vai para o Getsêmani, e é uma coisa que as pessoas não atentam para isso, Jesus tentou não ir para a cruz. Ele vai para o Getsêmani. E quando ele chega no Getsêmani, ele ora ao Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E a gente acha que ele orou só uma vez, não é? Mas ele volta e vê os discípulos dormindo. E ele volta, quem relata isso é Mateus. E ele vê os discípulos dormindo e ele volta de novo e ora de novo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele volta, vê os discípulos dormindo de novo, e ele volta mais uma vez, insistentemente: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele sai dali, aleluia. Ele sai dali com a certeza de que o Pai não quer. Certeza
A gente vai em oração até ter a certeza de que Deus não quer. Infelizmente hoje, antes disso eu vou concluir. Tem mais um. Paulo, a palavra fala, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 21 em diante, fala de um relato que Paulo está naufragando. Está naufragando, o barco está à deriva, e Paulo chama aqueles ali e diz: não vai acontecer nada, ninguém vai se perder. E Paulo vai orar, e a Bíblia fala que Paulo ora durante 14 dias num barco à deriva, até que o Senhor socorre, e realmente nenhum deles se perde. Eles estavam descendo botes salva-vidas para baixo, diz a palavra, e ele diz: não, quem descer do barco vai morrer. E eles voltam, cortam as cordas, desce o barco, e eles ficam dentro do barco. Por quê? Porque alguém estava orando com a certeza, em fé, que aquele que continua pedindo, Deus responde ele. Aleluia. A certeza em fé de que aquele que bate se abre, certeza em fé de que aquele pede, aquele que clama ao Senhor, é dado o que ele está pedindo. E Paulo estava pedindo que todos sobrevivessem e que nenhum morresse, mas estava ali e tinha que ser daquele jeito, e nenhum se perdeu. Aleluia. Essa é a grande verdade. Só que é difícil para nós, porque hoje em dia a gente se acomodou, a gente se acostumou. A palavra fala sobre 3 gerações, e existe uma maldição da terceira geração. E é bom que você acenda a luz amarela da sua vida, porque você é essa a terceira geração, é você é a terceira geração. A palavra fala sobre 3 gerações. A primeira geração é quando aquela geração que recebe o agir de Deus. A primeira geração é a geração que tem contato com a ação de Deus, contato com os milagres, âncora de Deus. Por exemplo, o Mar Vermelho, por exemplo, o avivamento, o Pentecostes, o avivamento da Rua Azusa. São âncoras que Deus estabelece. É a primeira geração de manifestações de Deus sobrenatural. Tem a segunda geração. A segunda geração, ela recebe da primeira informação. Porque você já percebeu, você já olhou no olho de quem viu o que Deus fez? Você já conversou com alguém que viu Deus fazer? Que viu o milagre acontecer? É diferente, irmão, com quem conta a história para você. Olhar no olho de quem viu acontecer. Quem viu acontecer é diferente, ele brilha o olho. Eu estava lá. Esse eu vi, eu estava lá, ele entra na gente como uma explosão na gente de fé. Eu vi, eu estava lá, o paralítico levantou na minha frente, e a gente fica: meu Deus. É a segunda geração. Isso serve para todos os milagres. Mas vem a terceira geração, e a terceira geração sempre joga tudo por água abaixo. Sempre. Porque a segunda geração vive do que a primeira viveu, e não consegue ter experiência pessoal do que acontece. E quando ela vai passar para a terceira, não consegue ter brilho no olho para passar, e a terceira estraga tudo. A Bíblia conta o relato histórico de toda a terceira geração deu problema, toda. Nós, pentecostais no Brasil, nós somos a terceira geração de pentecostais. E a grande verdade é que essa geração faz muito barulho, faz muito ativismo, mas tem pouco poder. Fala muito, mas vive pouco. E nós somos essa geração. Nós temos a tendência de cair nesse erro. Nós somos uma geração que não ora mais. Nós somos uma geração que falar em uma noite e um dia de oração é só um ou outro. Não tem uma igreja que faz isso. É uma geração perigosa. E aí a gente acaba se acomodando com as respostas negativas. E a gente: Deus não quis, tá bom, né? É verdade, né? A gente orou. Quanto tempo a gente orou? Ficou 2 meses orando, Deus não fez. Tá bom, Deus não quis, né? E a gente vai aceitando. Aí vem a derrota, e a gente vai aceitando. Aí vem o diabo, escangalha uma igreja, e a gente vai aceitando. Aí vem o diabo, destrói uma família de crente, e a gente vai aceitando. Não, tá bom. Tem um irmão passando necessidade. Tá bom. Mas tem um missionário morreu. Morreu, que pena. Tem um missionário perseguido, que estão querendo matar um missionário. Que pena, esses governos. E a gente vai vivendo assim, aceitando a derrota,
aceitando a derrota. Vamos orar por uma coisa? Vamos orar. Ah, Deus não quis. Ah, Deus não quis. Foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus. Deus não quis e a gente vai se acomodando. A gente vai vivendo, vai aceitando a derrota. Não vê mais milagre. Tu não sente mais Deus explodir a tua casa na presença dEle. Tu perde os teus e não dá nada. A cidade está virada num caos e não tem problema. Crianças são abusadas, mas não dá nada. Não dá nada. Corrupção para todo lado, mas não dá nada. Não tem problema. A igreja está aí. A igreja abraça um, abraça o outro. A igreja está fazendo seus clubes, está tudo bem, está tudo certo. E a igreja vai aceitando. E vai aceitando a derrota, separação, divórcio. Ah, é mais um divórcio. Que mais um divórcio, irmão? Divórcio é a destruição da base do que Deus fez, que é a família. Não dá para aceitar. Não tem que aceitar. Você que é casal, divórcio não é opção, irmão. Para de falar essa besteira no teu casamento, em divórcio. Divórcio não é opção. Toma coragem, enfrenta isso aí. Enfrenta. Ah, mas eu já tentei um monte de vezes. Tentou, mas não orou. Tentou, mas não orou. Não passou uma noite em oração. Não passou uma noite em oração, mas passou uma noite brigando. Amém? E acabou. Não, acabou. Todo mundo acabou. O pastor lá separou, não é? O irmão lá separou. Está todo mundo bem, irmão. Está todo mundo feliz. Não acontece nada. A gente se acostumou com a derrota. A gente não aprendeu a lutar em oração com a certeza e fé de que Deus vai trazer a solução. Certeza e fé. Fé não é crença. Fé não é esperança. Fé é certeza de que Deus vai fazer. Esperança você espera e se não acontece, afinal a esperança é a última que morre, mas ela morre, a fé nunca morre. A fé não morre. O que morre não era com fé. Se morreu é porque não tinha fé. Tinha esperança, mas fé não é esperança. A fé crê contra a esperança. Não é? Você está crendo numa coisa, a fé vai contra. A esperança está dizendo uma coisa, a fé vai contra a esperança. A fé é maior, a fé é mais poderosa que a esperança ou que a crença. Porque crer todo mundo acredita. E estremece até o diabo. A fé é maior. Então, a gente se acostumou a orar sem certeza em fé. Então, como a gente não tem certeza em fé, a gente ora e tá bom. A gente cumpre ali o horário de oração e a gente não consegue entender que o continuar pedindo é muito mais forte do que orar de manhã, orar de noite, orar de manhã e não gemer naquilo. A palavra fala que quando Jesus vai orar no Getsemane pedindo para que passe de mim esse cálice, ele soa gotas de sangue. Vocês estão começando a entender que tipo de oração é essa que ele está falando sobre continuar em oração? Vocês estão percebendo que tipo de oração é essa que ele está falando? Ah, então tá bom, então eu vou orar de manhã, de tarde, de noite sobre essa causa. E não é isso, é muito mais profundo do que isso, envolve muito mais do que palavras. É o corpo inteiro clamando e pedindo por uma coisa até que ela seja dada. A palavra fala que Davi, quando está com sua filha lá, com seu filho doente, ele vai em oração, ele ora, até que o filho morre. Quando morre ele levanta e vai embora, mas até o filho morrer ele fica sem comer, de joelho dobrado, em oração. É essa a certeza, porque daí a gente tem certeza quando não acontece que Deus realmente não quis fazer. Jesus ilustrou isso por 2 vezes, em 2 parábolas. As únicas parábolas diferentes de Jesus são as parábolas que ele fala justamente sobre isso. Eu quero dizer para você que a gente vai sair diferente desse culto aqui. Vai sair diferente. A gente vai sair diferente desse culto aqui. A nossa reação, a nossa ação em relação aos nossos pedidos em Deus vai ser completamente diferente a partir de hoje. Lucas 11:5 diz: disse-lhe também Jesus: qual de vós terá um amigo? Presta atenção, vocês estão prestando atenção? Terá um amigo. E se for procurá-lo, esse amigo, meia-noite, e lhe disser: amigo, me empresta 3 pães, pois que um amigo meu, olha bem, chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe, eu não tenho nada para dar para ele. Um amigo chegou do caminho, de viagem, e eu não tenho nenhuma comida para dar para ele, o homem está com fome. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, o amigo, não me importuna, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar.
Não posso levantar para te dar, não me incomoda. Eu não vou me levantar para te dar. Agora, mesmo se ele não levantar, por ser seu amigo, mesmo sendo teu amigo, ele não levantar meia-noite para te dar, ele vai se levantar, todavia, diz Jesus, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que você precisar. Você está entendendo? Você vai na casa de um amigo, pede para ele, ele não te dá. Vai embora, estou me incomodando aqui, estou dormindo aqui, não posso agora. E tu insiste com ele. Me dá. Por favor, me dá. O homem está passando fome, me dá. Me dá. Ah, tá bom, toma isso aqui. Quem tu quer mais? Toma, pode levar. Ele vai te dar pela importunação, é o que Jesus está falando. Lucas 18:1 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Orar sempre. E nunca desfalecer. É o que Lucas fala. Lucas fala exatamente isso, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra meu adversário. A viúva falava com o juiz. Nem a Deus temia o juiz, você viu, não? E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, essa viúva me molesta, essa viúva me incomoda. Hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora, ele diz aquilo que para nós é fundamental: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando o Senhor Jesus vier, ele vai achar alguém que crê nisso, que insiste, que vai, que não desiste, que vai até o fim, que ora, que geme, que vive aquele pedido até que ele seja atendido? Será que o Senhor vai encontrar alguém? Aí a gente olha para agora, para a nossa volta. E eu pergunto para você, porque o Senhor Jesus está vindo, sim ou não, igreja? O Senhor Jesus está mais perto hoje do que ontem. Ele está voltando. Ele vai buscar a sua igreja, um povo santo, remido, de boas obras, aleluia. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Ele diz: não amontoem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, amontoem tesouros no céu, porque Ele vai voltar. E lá será o nosso destino. Agora, se a gente olhar para a nossa volta, tem muita fé ou tem pouca fé? Vou dizer um negócio para você aqui, crente, homem de Deus, mulher de Deus. Os povos de outras fé, outras crenças, eles têm mais fé que nós, irmão. Eles têm mais fé que nós. Tem. A gente fica para trás. Eles viram noite, eles caminham daqui, tem aquele caminho lá de Santiago Compostela, não é? Caminho quilômetros e quilômetros, crendo na busca de um milagre. E a gente às vezes, aqui no caminho não, porque está amarrado isso aí, mas tem gente que às vezes fica olhando no relógio, 8h30, 9h30 para acabar o culto, porque meu Deus, eu tenho que descansar. Que descansar, irmão? Que descansar, não. Tudo bem, tem uma hora para acabar, tudo bem. Agora primeiro o reino de Deus, primeiro a fé para crer, a fé para buscar, a fé para se entregar radicalmente, para passar quanto tempo for necessário na presença de Deus, porque senão a gente não alcança. Quando vier o filho do homem, porventura encontrará fé na terra? Não há, tem muito pouca fé, por isso que tem pouco milagre. Eu fico indignado que quando acontece um milagre, a gente faz festa para o milagre. Quando levantou aquela menina, que eles estavam cantando aquela música na volta, né? Nada vai parar tua glória, não é isso? Tudo veio de ti, tudo volta para ti. E eles cantando na rua, na praça: nada vai parar, é isso? Parar tua glória? Ninguém vai roubar tua glória,
ninguém vai roubar tua glória, tudo veio de ti, e tudo volta para ti. E eles estão cantando aquele louvor, a paralítica levanta da cadeira de roda e sai correndo na praça. Foi um frisson, todo mundo viu, todo mundo assistiu, e todo mundo comemorando. Eu olhei para aquilo com um olhar de tristeza, porque essa é a realidade da igreja aqui, diária, todo dia, em qualquer lugar. Os mortos ressuscitam, os coxos levantam, os paralíticos andam. Essa é a realidade da vida da igreja. Só que quando eu falo isso não impacta mais nem o seu coração. Essa é a grande verdade. O seu coração não é impactado por isso. Mas vai ter que acontecer aqui nessa igreja. Vai ter que começar a impactar o teu coração. Porque você não vai esperar acontecer na sua família para tomar uma posição. Você vai tomar posição antes. Você vai começar, porque se é para eu pregar essa palavra aqui e não trazer resultado na vida de vocês, então vamos fechar a Bíblia e vamos embora para casa. Se é para eu vir aqui pregar domingo e pregar uma palavra e você ir para casa e a vida ficar igual, vamos embora. Vamos embora para casa, nós tudo. A gente está perdendo tempo aqui. Vamos para casa. Vamos para casa. O que a gente está fazendo aqui? Se prega a palavra, se vive igual. Se prega, se ora, não tem milagre, vamos embora para casa. O que a gente está perdendo tempo? Vamos trocar de religião, vamos para outra religião qualquer, porque afinal de contas, religião onde não tem milagre, onde não tem o poder de Deus, é tudo a mesma coisa. Porque a diferença de Deus para os ídolos é que Deus ouve, Deus tem ouvido e ouve, tem olho e vê, tem boca e fala. Deus fala, Deus faz milagre, Deus levanta paralítico, Deus cura cego, Deus faz, essa é a diferença. Se a gente servir a um Deus que não faz, qual é a diferença, hein? Para um ídolo, qual é a diferença? Se a gente ficar rezando um monte de coisa para um pedaço de madeira, qual é a diferença? Fala para mim, qual é a diferença? Se não acontece milagre, qual é a diferença? Se não acontece nada, qual é a diferença? Que povo é esse que ora e não responde? Do que adianta as nossas reuniões? Do que adianta a gente se reunir? Do que adianta a gente se reunir se não tem milagre? Do que adianta? Vou para casa, ver Netflix, ver filme, porque é perca de tempo. Aleluia? Agora não. Agora se a gente entender essa palavra aqui, e a gente ler ela, e a gente entender ela, e a gente ir para casa e não, só um pouquinho, essa situação aqui não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Porque agora eu vou, eu entendi. É buscar o tempo todo, é orar o tempo todo, eu vou resolver isso aqui. Eu vou resolver isso aqui. E eu vou orar e Deus vai me atender. Por quê? Porque eu não vou orar só para orar. Eu vou orar com certeza em fé que Ele responde. Eu vou orar com certeza em fé que Ele responde. Eu sei que Ele vai responder. A fé de Jó, a mesma fé que Jó tinha, miserável, todo arrebentado, e ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Ele vai se levantar em meu favor, eu creio, eu sei que Ele vai se levantar, eu não tenho dúvida no meu coração que Ele vai fazer. Então eu vou orando, pedindo em certeza, em fé, que Ele vai me ouvir e Ele vai atender o meu pedido. É isso que tem que mudar na nossa mente a partir de hoje. Aleluia. Não é apenas uma importunação que Jesus está falando nessas parábolas duas, Ele está falando sobre persistência. Tem uma observação importante a fazer para você: não há cristianismo sem fé. Cristianismo sem fé é falso. Não há cristianismo sem fé. Cristianismo sem fé é falso. E se não houver oração, não há fé. Não há. Há oração? Há. Então tem fé. Tem oração? Não tem. Então não tem fé. Parece fé, mas não é. Porque a fé é vista pelas obras. A fé a gente enxerga nas obras. Eu enxergo quando alguém tem fé, é quando ele ora. Aí eu vejo que ele tem fé. Aleluia? E não existe oração se não for uma oração persistente. Qualquer oração que não for uma oração persistente, nenhuma oração que não é persistente é uma oração em fé. Ela é uma reza, ela é qualquer outra coisa, se não for uma oração persistente. Abandone da sua vida, manda embora da sua vida uma oração, só oração cerimonial. Manda embora da tua vida a oração cerimonial. Aquela oração, amém, 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 né? Tem aquela oração pronta,
aquela estabelecida, pai, abençoa em nome de Jesus, isso, aquilo, pai, a mãe, vô, tio, tia, vizinho, tal, à noite, sono, amanhã eu trabalho, glória a Deus, amanhã eu vou dormir. Levanta de manhã, pai, o caminho, o trânsito, guarda o carro, guarda não sei o que, tal, guarda do acidente, do trânsito, do animal, amém, vai para o trabalho. Vai comer, abençoa a comida, ó, fervor, come. Volta para o trabalho, vai embora para casa, não lembra de orar. A maioria não lembra de orar, não, de ir embora do trabalho. Por quê? É o mesmo caminho, mas na hora de ir embora para casa é mais sagrado do que na hora de voltar para casa. Viu que é cerimonial o negócio? É cerimonial, é só cerimônia. Isso aí qualquer um faz, irmão. Isso aí qualquer um faz. Aí vai comer de noite, geralmente na janta também já não ora mais na janta, é só no almoço. Aí de noite, quando vai dormir, faz aquela oração de novo. E aí vai a vida que segue. A vida que segue. Aí quando acontece uma situação, a gente não sabe orar. A gente só sabe fazer oração cerimonial. Por isso que a gente ora 10 minutos e acabou a conversa. Porque a gente não sabe essa entrega em oração. A gente desconhece. Mas Deus está chamando a gente nesses 3 meses para uma vida mais íntima com Ele, de profundidade em oração. Deus quer responder a tua oração, irmão. Deus está louquinho para responder a tua oração. Deus está doidinho para responder a tua oração. Então Ele está chamando assim, ó, vem para cá, aqui eu respondo. Aí não. Aí onde tu está eu não respondo. É aqui, ó, vem aqui, aqui eu respondo. Se tu vier aqui eu vou responder. Aí eu não respondo nada. Porque tu em relação ao outro é tudo igual para mim. Agora quando tu vem aqui eu te conheço, eu sei teu nome, eu começo a saber quem tu é, eu sei quem tu é, eu sei teu nome, eu sei o teu dia, eu conheço teu coração, e a gente vai se relacionando, e aí daí eu quero responder a tua oração. Aí Ele responde a oração. Aleluia. Mas tem que ter persistência. Você sabe onde nasce a persistência? Para eu poder encerrar. Você sabe onde nasce a persistência? Você sabe onde nasce a perseverança? Sabe onde nasce? É importante você saber onde nasce. A persistência nasce no desânimo. A perseverança nasce no desânimo. A perseverança nasce na vontade de desistir. Porque enquanto tu não tem vontade de desistir, não é perseverança. Quando tu enfrenta a primeira vontade de não orar e não levantar de madrugada às 3 horas ou 4 horas para orar, é aí a hora que precisa da perseverança. Porque se não é assim, não precisa de perseverança. Você simplesmente faz e Deus te abençoa, porque você vai fazendo, você é já perseverante. A necessidade de perseverar acontece quando os obstáculos vêm. Então é bom que você, a partir de hoje, comece a abrir o seu olho. Abra o seu olho quando você tiver vontade de parar. Essa é a hora que nasce a perseverança em você. Fique de olho, quando você tiver vontade naquele dia de não orar, é a hora da perseverança, é a hora da persistência. Abra o seu olho quando você pensar em desistir e quando passar na sua mente uma vontadezinha de baixar o padrão, é a hora de persistir. Jesus falou que no nosso tempo, a necessidade de persistir. Em Mateus capítulo 24 e 10 diz: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é os nossos dias? Eu não estou falando dos nossos dias. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Não é isso que está acontecendo? Nunca se ouviu falar em tanto casamento acabando como agora. Nunca se ouviu falar. E ser crente ou não ser crente já não é mais parâmetro para nada em relação à fidelidade. Trair-se-ão uns aos outros é generalizado. E uns aos outros se odiarão. Não está aí? Se matando, as pessoas se matando, quebrando loja, matando um ao outro. É uma loucura. Guerra campal, no meio de pessoas que nem se conhecem, para saber por que afinal de contas estão em guerra.
pessoas que têm os mesmos ideais, pessoas às vezes que nem pensam diferente, só porque tem a cor da pele diferente, estão brigando. É uma briga generalizada. Isso não é só aqui, está chegando aqui no Brasil. Pessoal, pelo amor de Deus, olha aqui para mim, isso é espiritual, não liga para isso. Não liga para isso, nós nos amamos. De vez em quando um usado do diabo fala uma besteira, sempre tem, mas a gente se ama, a gente se suporta, a gente caminha junto. Não precisa brigar por causa disso. Não é guerra que vai trazer a paz. Não é. Não vamos fazer guerra. Eu fico olhando um grupo de pessoas falando, não faça guerra, faça paz, mas são os primeiros a fazer guerra. Aí acham justificativa para fazer a guerra que faz. Por que o discurso agora não vale para eles também? Não faça a guerra, né? Faça outra coisa, né? Tenha paz, tenha amor, não tenha guerra. Não é? Não falam isso? Mas na hora que é para justificar, aí eles fazem guerra e ficam jogando um contra o outro. Que é isso que está acontecendo com a gente, irmão? Está errado. Está lá a Priscila lá, ó. A gente casou, nós nos amamos. Priscila é negra, eu sou branco. Nossa filha é uma mistura. Entendeu? Já passamos por dificuldade? Sim, já passamos por dificuldade, sim. Já chegamos em lugares, às vezes, quando a gente viajava para comer, aí no interior, principalmente do estado, quando a gente viajava trabalhando, a gente entrava em lugar, as pessoas ficavam apavoradas quando a gente entrava. A gente dizia, aí o que tem, interessa, a vida é minha, cada um cuida da sua vida. Entendeu? Não gosta de mim, dois trabalho. Tô nem aí, não me faz falta quem não gosta, quem desgosta. Não preciso fazer guerra por causa disso. Né? É guerra, brigando um com o outro. E se odiarão, é o que está acontecendo aí. E surgirão muitos falsos profetas. Meu pai, tem misericórdia. Tem muito ou pouco falso profeta hoje. Você quer saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Vê se ele prega a Bíblia. Os caras estão subindo para o púlpito hoje, nem Bíblia abre mais, irmão. Nem Bíblia abre para pregar. Vem aqui com um discursinho de que você vai vencer. Você é vitorioso, Deus te ama, e o mundo não sei o quê, e a melhor casa da rua vai ser a sua, você foi chamado por cabeça e não por cauda, e uma ladainha toda. Não prega a palavra. Se não prega a palavra, foge dele. Foge de quem não prega a palavra. Foge. Pode ser muito querido, pode ser muito amável, pode ser uma teteia de pessoa, pode ser lindo, pode ser o que for. Se não prega a palavra, foge dele. Porque é uma grande possibilidade de ser mentiroso. Porque a palavra está dizendo que surgirão muitos falsos profetas. Não é pouco não, é muito falso profeta que tem. E o falso, a premissa do falso é que ele se parece com o verdadeiro. O falso é igual ao verdadeiro, exteriormente, em essência, não é igual. O falso não é antagônico, o falso não é diferente, o falso é igual, por isso que é falso. Cuidado, muitos falsos profetas surgirão. Abre bem o olho. Amém? É o nosso tempo. E enganarão a muitos. Enganarão a muitos, porque o falso engana mesmo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É a nossa vida, é a nossa realidade. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E eu quero concluir aqui dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa igreja, ou que está na nossa transmissão ao vivo. Tudo que a gente faz aqui, irmão Mara, tudo que a gente faz aqui, a gente faz para atrair um pouquinho da presença e do reino de Deus para cá, para que a gente aqui já comece a experimentar um pouquinho do que é o quê? O nosso lar. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos indo para o céu. Lá é o nosso lugar.
Aqui é dor, tristeza, desemprego, fome, assalto, perigo. Aqui é isso aqui. Enquanto a gente é a carne, todo dia tem que vencer ela, todo dia tem que pisar nela, todo dia tem que esmurrugar ela, e dói, não é fácil. A gente tem que ir para oração, e oração não é fácil, oração é difícil. Quem fala que oração é fácil é mentiroso. A oração é difícil, toda oração é guerra de oração. Enquanto a gente está aqui, é tudo isso, tudo se preparando para entrar no lar onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá pranto, onde não haverá desemprego, onde não haverá assalto, não haverá crime. Lá é o nosso lugar, lá é o nosso lar. É para lá que a gente está indo, irmão. Nunca tira isso do teu olho. É para lá que a gente vai. Só que só vai quem persevera. A palavra fala: e aquele que perseverar até o fim será salvo. Ah, mas eu vou ser salvo sem perseverar em oração? Eu vou ser salvo sem perseverar em oração? Irmão, que não persevera em oração, não persevera em nada. Ah, eu não vou perseverar em oração. Orar até eu oro pouco, mas eu persevero em santidade. Eu não persevero muito em oração, mas eu persevero em paz com todos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se você não persevera em oração, não se iluda, você não persevera em nada é de Deus. Não. E aí você é um bom crente, mas você não vai ser salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O céu não é de todos, não. Vamos parar com isso aí. Os falsos profetas estão aí, não é? Os falsos profetas estão botando todo mundo no céu agora. Nem todo mundo vai para o céu. É necessário dizer. Eu fico vendo aí famoso, crente famoso. Aí bota a mão na costinha do famoso que não é crente e diz: tadinho, a graça, e vai salvar ele, e não sei o que, amiguinho, e coisa tal, e fica assim, que não tem problema, não confronta ele, dizendo: isso vai te levar para o inferno, meu irmão, sai dessa vida, abandona isso. Mas aí eu vou ficar sem dinheiro se abandonar essa vida. Mas que o dinheiro vai embora, o importante é o céu. Falta confronto na igreja brasileira, falta confronto. Olhar no olho de quem está se perdendo e dizer: meu irmão, sai dessa vida, vem para a vida com Deus. O céu não é para todos, o céu é para poucos. A palavra diz que não serão muitos os que serão salvos. O céu não é para todos, não. A palavra diz que o caminho é estreito e a porta é estreita que conduz à salvação. O céu não é para todos. O céu não é para todos. E infelizmente, o céu não é para quem não persevera. Por isso, em nome de Jesus, gente, em nome, você quer saber se a gente vai para o céu? Então a gente tem que olhar para a nossa vida de oração. Como está a nossa vida de oração? Nossa vida de oração está uma bênção, está indo, nós estamos perseverando. Quando a gente não tem vontade, a gente insiste. E por causa disso, por causa da perseverança, as orações estão sendo respondidas. Vamos começar a mudar esse quadro nessa igreja aqui, vamos? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Escute bem, igreja, o caminho. Igreja, o caminho. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Estou falando com você. Igreja, o caminho. Você que foi alcançado por Deus e hoje está aqui nessa igreja. Você que faz parte desse corpo aqui de Cristo aqui. Olha bem para mim aqui. Com toda a sinceridade, eu não posso falar isso individualmente com cada um. Eu vou falar com todos. Olha para mim aqui. Vamos mudar esse quadro, vamos não? Vamos mudar isso aí. Vamos começar a ver a oração respondida, vamos não? Eu já avisei. Faz um tempo já
Eu venho falando com a liderança da igreja. Eu falo com a liderança da igreja aqui. Irmãos, nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos uma igreja como outra qualquer que existe por aí. Somos a igreja. Somos a igreja. Aliás, somos o menor da casa dos nossos irmãos. Isso é uma verdade. Mas o Senhor dá as orientações. E eu falo: pessoal, se prepara para tal coisa. Vai acontecer tal coisa. Dá um tempinho, pá, acontece. Entendeu? E eu vou falando. E vai acontecendo. Tem nada a ver com eu. Acreditem em mim. Tem nada a ver com eu. Tem a ver com Deus. É Ele que faz. A gente só escuta Ele falar. Há um tempo atrás, segurei, meu baixinho. Há um tempo atrás, eu falei para a gente se preparar, porque por aquela porta entrariam pessoas doentes, procurando a igreja do Jesus que cura. E nós não poderíamos passar vergonha de ser a igreja do Senhor e receber alguém e mandar embora do mesmo jeito. Eu não vou aceitar aqui nessa igreja o foi a vontade de Deus e todo mundo morre e ninguém é curado e foi a vontade, então Deus não quer curar ninguém mais. E aquela palavra a gente faz o que com ela? Bota onde ela? Que os sinais seguirão os que crerem. Onde é que a gente coloca essa palavra aqui? Onde é que a gente coloca essa palavra que fala que os sinais seguiriam os que crerem? Onde é que a gente coloca essa palavra? Fala para mim. Vamos rasgar ela da Bíblia? Não? Vamos rasgar ela então? Vamos ser igreja sem aquela palavra. Vamos rasgar aquela palavra. E vamos ser igreja sem cura, sem sinais, sem milagres, sem prodígios, sem maravilhas. Tem como não? Não tem. Então enquanto aquela palavra estiver ali, eu não vou aceitar que o doente entra e vai embora, entra e vai embora, entra e vai embora, entra e vai embora, entra e vai embora. Não, o doente, tudo bem, de vez em quando pode acontecer, mas é exceção. A regra é Deus fazer, porque o Evangelho mostra que a regra é Jesus fazer. Só teve uma vez que Jesus não pôde fazer, é quando não houve o quê? Fé. Aleluia. Aleluia. Então Deus não está fazendo por quê? Porque falta fé. É lógico que falta fé. Pergunta como é que é a oração da igreja. Pergunta como é que é a oração dos crentes, e você vai saber por que não tem fé. Não tem oração, não tem persistência em oração. Agora eu estou convocando essa igreja a gente mudar esse quadro. Nós vamos orar, nós vamos viver em relação àquilo que nós ansiamos em Deus. E agora, o meu anseio e a minha oração nesse período de campanha de oração é que Deus comece a fazer o sobrenatural dele aqui no meio da gente. Vamos estender a mão. Nós vamos ungir. A palavra fala. E orai pelos enfermos, não é? Com óleo. Unja os enfermos. E a oração da fé é o quê? Curará o enfermo. Tem um talvez no texto? Não. Tem talvez? Não tem. Curará o enfermo. Essa palavra tem que se cumprir aqui. Essas palavras de Deus têm que se cumprir aqui nessa igreja. É por isso que eu oro. E é por isso que eu estou orando insistentemente. E o diabo está lutando contra a gente. Mas isso vai acontecer aqui nessa igreja em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você. E hoje, enquanto o louvor ministra, alguém traz para mim o óleo aqui. Tem óleo lá atrás, tem óleo lá no carro. Acha um óleo aí para mim. Hoje vamos orar. Eu quero ungir os enfermos. E eu quero orar hoje por aquelas pessoas que entenderam essa palavra e acreditaram nela. Eu quero orar por aquele que hoje está aqui e essa palavra tocou o teu coração. Eu quero orar por você. E você vai ser chamado para uma vida diferente de oração. E igreja, nós vamos começar a ver oração respondida. Nós não vamos mais botar a mão em enfermos e a maioria deles não ser curado. Nós vamos mudar esse quadro aqui. Nós vamos. Sabe aquele teu familiar doente? Sabe aquele familiar que há 10 anos, 15 anos luta com uma enfermidade? Tu vai crer em fé. Tu vai crer em fé que Deus vai curar ele. E tu vai começar a orar por ele.
e tu vai trazer ele aqui. Tu vai trazer ele aqui. E quando ele chegar aqui, ele vai ser curado. Aleluia. Isso. Você vai trazer aquele familiar seu que já vendeu tudo na casa, viciado em drogas. Ninguém mais suporta ele, ninguém mais aguenta ele. Todo mundo desistiu dele. Ele é quase igual o gadareno, o endemoniado gadareno, aquele que não tem mais resultado. Tu vai trazer ele aqui. Nós vamos ungir ele aqui, e ele vai sair daquela porta com dor.